Olá, sejam bem-vindos para o oitavo episódio do Toca Pra Elas. Hoje eu não tô sozinha mais, a minha fiel companheira voltou. Seja bem-vinda novamente, Lara. Como você tá? Finalmente, né, Tereza? Tô muito bem, e você? Nossa, tava com saudade, graças a Deus. E a internet, estou de volta. Ai, que bom então. Então aproveita que você já tá de volta e fala o que vai rolar nesse episódio de hoje. Ó, Tereza, a gente teve uma goleada de um atleta só em um jogo, né? 6 gols. A gente vai comentar, a Samara marcou 6 na grande vitória do Vila Nova. A gente tem também Copa Donos do Pedaço, tem Taça das Favelas Nacional e tem artilharia ali bombando, né? Gabriele também marcou 4 pro Abadia e aí já tá na disputa, já tá no topo da tabela de artilharia, que deu uma movimentada absurda, né? Mas agora o João vai tocar a vinheta e aí a gente começa a discutir tudo isso. Começando com o histórico, né, de Goiás no Favelão Nacional. Nossa equipe chegou à semifinal assim de forma brilhante, sem sofrer gols. E sem sofrer gols até o último segundo, né, Tereza? Pois é, Lara, a gente comentou no último episódio, né? Vamos relembrar os primeiros jogos das classificatórias. O Goiás enfrentou o Espírito Santo, ganhou de 2-0. Depois enfrentou Minas Gerais, que foi a seleção que eliminou na Taça das Favelas de 2023, mas esse ano se sobressaiu, vencendo por 3-0. Ainda nas classificatórias, venceu o Bahia por 3-0. Quando chegou nas quartas, a equipe não marcou nenhum gol na partida contra São Paulo, o jogo ficou empatado em 0-0 e numa disputa emocionante de pênaltis, estava passando mal assistindo. O Goiás venceu por 3-2. E daí chegamos na semifinal, enfrentamos o Rio de Janeiro. Foi um jogo bem difícil também, a gente teve algumas oportunidades, mas não conseguimos finalizar e chegar ao gol. E então o jogo acabou em 0-0. E daí, na hora da disputa dos pênaltis, infelizmente a gente perdeu por 4-3 para o Rio de Janeiro. Mas no tempo regular a gente não levou nenhum gol. Foi uma excelente participação da nossa equipe, que chegou na semifinal, chegou mais longe do que o campeonato passado. E também a gente só tem a agradecer pelas meninas por todo esse esforço, por todo esse trabalho também, que é muito difícil também viajar assim e lidar com um campo que não é acostumado, apesar da Patrícia e o Paulão já estarem treinando ali num campo de society, teve todas essas questões, mas parabéns por terem chegado na semifinal, meninas. Infelizmente não foi dessa vez, mas a gente já está conseguindo sentir o cheirinho da taça. Ano que vem é nosso. Demais, Tereza. E assim, pra mim ali não vou dizer sorte, porque tem todo o mérito da seleção do Rio, mas assim, é detalhe, né? Porque os dois jogos de mata-mata que a gente enfrentou, equipes, na verdade todos, né? Equipes muito fechadinhas, assim, muito jogo indo para pênaltis, porque as equipes realmente estavam segurando ali no máximo e representa muito essa competitividade e esse preparo que a seleção de Goiás está tendo, né? Então foram muito longe, não sofreram nenhum gol em tempo regular. E aí o que eu torço, e você também, todos nós torcemos, é que tenha sido, né, uma vitrine para essas meninas e que elas consigam ser mais vistas aí e ganharem muitas oportunidades, porque merecem muito. Pois é, e muitas dessas meninas, inclusive, jogam o campeonato goiano, que a gente vai falar agora. Inclusive, a equipe do Atlético vai retomar os jogos, porque grande parte da equipe do Favelão era composta por meninos do Atlético Goianiense. Então, mas antes de falar, né, a gente tem que falar dos jogos que aconteceram nesse fim de semana, porque teve goleadas e goleadas de atletas em específico, não só de times, né, Lara? O primeiro jogo foi no sábado entre Atletas de Jesus e Aliança. Quem marcou os gols foi a Idalana e a Marília de pênalti no primeiro tempo. No segundo, a Maíse fez o dela e a Mariana marcou duas vezes, um em seguida do outro. Quero destacar mais uma vez as substituições da Cristiane, porque é o segundo jogo consecutivo que ela coloca atletas que estavam no banco para atuar no segundo tempo e elas vão e marcam gol, né? Então mostra a força do Aliança que se mantém líder na competição, não levou nenhum gol, não tomou nenhum cartão e está com boas reservas, né? Que entram e goleiam. E muita estabilidade, né, no time, que mesmo sem atleta que foi para a Taça das Favelas, consegue a Duda, né, que é um atleta que vem sendo muito eficaz no time do Aliança,
foi para a Taça das Favelas e mesmo assim o time não sofre com isso, tem muitas opções e assim, o time inteiro, reservas e titulares, conseguem jogar e conseguem honrar o manto do Aliança que é tão pesado aqui, né, e tradicional. Exatamente, mas a gente estava falando nos episódios passados do Atleta de Jesus, né, que vinha crescendo muito na competição. E o que que aconteceu? Eles foram desfalcados. 5 atletas, sendo dessas 5, 4 titulares, não fazem mais parte do elenco em razão da copinha. A copinha vai acontecer só no mês que vem, né, no fim de novembro, e essas atletas foram registradas pelo Vila Nova para jogar a copinha, né? E daí quando você registra no sistema do BID, você não consegue mais atuar por outro time. E daí, por isso, o Atletas teve esses desfalques, mas mesmo assim conseguiu fazer um bom jogo, apesar de tomar esses gols. E muitas jogadoras novas, né? A gente vê que uma das jogadoras que, não sei se é esse jogo do Atletas, mas no jogo anterior do Atletas, ela tem 13 anos. Eu estava falando com o técnico Rodrigo, ele ficou muito surpreso que deu a oportunidade dela jogar, né? A Isabela deu a oportunidade dela jogar, colocou ela para jogo e ela entrou e fez um gol. Então, mais uma vez, destacar essas atletas novas, essas substituições que estão tendo, que muita coisa boa vem por aí e para atletas também não baixar a cabeça e continuar firme e forte na competição, apesar desses desfalques. E é isso, e mirando ali nesse topo da tabela, outro que também tá ali na briga e que a gente vai decidir ali, ter esse gostinho só no final, literalmente, é o Vila Nova que entrou em campo contra o Trindade, perdão, Atletas a gente tá falando agora. Contra o Trindade lá, no Parque Lara Guimarães e acabou goleando, assim, 10-0 para consagrar e falar assim: "Estamos aqui e queremos mais o título do segundo turno", né, que o primeiro já foi conquistado pela equipe. E aí, Tereza, goleada sobre goleada. Pois é, né? Porque assim, para começar, a Julian fez um gol, depois a Érica Saturnino marcou um gol contra ela, jogadora do Trindade, e daí a Samara, ela estava inspirada nesse dia. Ela marcou 3 gols, um em seguida do outro no primeiro tempo, e no segundo tempo, no início, ela já marcou mais 3. 6 gols só de Samara. Para fechar esse placar grandioso do Vila Nova, a Caroline e a Bianca também deixaram o delas. Samara A deslanchou, Samara né? Samara é um nome, né, que inclusive, foi o primeiro nome que eu conheci aqui do futebol feminino goiano, que atuava pelo Goianão, foi a Samara e voltou assim, teve uma lesão, né, ficou alguns jogos fora lá no início, voltou e agora tá deslanchando, né. Pois é. Nesse dia, inclusive, foi o dia da Copa Donas do Pedaço que a gente vai falar mais pra frente. Eu encontrei a Érica, que ela foi jogar o torneio de X1 lá. E ela falou assim pra mim: Nossa, eu até fiz um gol contra, né? Mas a Samara tava jogando muito. Eu queria Samara muito joga ter visto. Infelizmente, mais um jogo sem transmissão. Eu queria muito ter visto essa goleada da Samara, ver ela em campo, porque ela tem uma visão muito boa de campo, né? sim. Ela Então, assim, parabéns, Vila Nova, e cuidado, Aliança, porque, assim, o Vila tá na cola, querendo muito ganhar no segundo turno. Eu já conversei com algumas jogadoras do Vila, elas, não vai ter final, não. Tem umas que querem voltar para a cidade dela, elas falam, não precisa disso. Então, elas estão com sangue no olho para ganhar no segundo turno. E E quem vai lembrando que rapidinho, que essa disputa, apesar do Aliança estar líder na competição, a última partida, o último jogo do turno é Vila Nova e Aliança. E aí, se o Vila Nova vence o Aliança, ele, no número de vitórias, se sobressai e acaba vencendo esse turno. Então, esse detalhezinho, o Aliança segue na liderança por conta dos gols sofridos, o Vila Nova acabou sofrendo gols, um gol, né, na verdade, contra o Atlético, mas o último jogo, por isso que o detalhe vai ser ali na última rodada, para definir quem vai levar esse segundo turno e se a gente vai ter ou não final. Ou até antes, mas isso a gente vai falar já já. Mas antes a gente já tem que falar do último jogo que aconteceu nesse fim de semana, que foi entre Abadia e Vasco de Itaberaí. O Abadia ganhou de 6-1 do Vasco de Itaberaí. Algo diferente do que aconteceu no primeiro turno, né? Que foi um jogo mais disputado entre essas duas equipes. Quem marcou os gols foi a Edilene, a Camille, do Abadia, do Vasco foi a Andrea. E essa pausa que eu fiz é porque teve outra jogadora que marcou uma goleada, Gabriele.
4 gols só dela. Inspirada também, né? Esse fim de semana, essas atletas estavam. Não, muito inspirada e querendo artilharia, né? Ela chegou e falou: é meu, é minha, né? A artilharia. E é isso, só fazendo uma correção, eu comentei da decisão na última rodada, mas isso se o Vila Nova e o Aliança seguirem vencendo todos os jogos. Supondo aí que o Vila Nova vença todos os jogos, se chegar no último, define se vai ter final ou se acaba levando o segundo turno. Certa correção, Tereza. Certinho, Lara. Você tinha falado da Gabriele, né? Que ela falou: vou pegar essa artilharia para mim. Então, toma a artilharia para vocês. Que não tinha mudado nada da terceira para a quarta rodada, mas agora aqui na quinta, olha quem tá ali no topo. Gabriele com 12 gols. Logo em seguida, Samara, que não estava disputando esses 5 primeiros nomes. Cinco não. 5 primeiros nomes da artilharia. Apareceu agora depois dessa goleada dela. A Nightshade logo atrás com 10, a Kaeli também com 10 e a Vanusa com 9. Mas destaque, a Vanusa está voltando, tanto a Vanusa quanto a Kaeli. As duas estavam lá na Taça das Favelas e elas Uhum, estão voltando também. Então, nossa, essa artilharia está pegando fogo, tá hein, pegando Lara? Vai fogo. ser até o final. O bom é que tá assim, tete a tete, né? Não tá igual ano passado, que chegou na Etiele com 27, Carioca 23, se eu não me engano. Tem que conferir, 22. Mas assim, não vai ter essa disparidade. Esse ano a briga tá enorme. A gente adora uma boa briga, igual tá na tabela, né? Igual que a Lara estava falando. Olha só, Aliança e Vila Nova, as duas equipes com 12. E eu quero destacar que no primeiro turno estava mais pau a pau, né? Esse segundo turno aqui, a gente está vendo, o terceiro colocado está com 6 pontos, 2 jogos de diferença. Mas tem que levar em consideração que quem estava bem próximo das equipes era o Atlético, que jogou 2 jogos, que teve 2 jogos a menos. Mas mesmo assim, depois a derrota do Vila afetou muita equipe, né? Que estão com 3 pontos só. Mas seguindo, isso que a Lara falou, né? O Vila está atrás somente por questão de um gol sofrido. Flu Goiânia e Atlético de Jesus, ambas as equipes com 6 pontos. Questão só nos gols marcados também, né? Gols sofridos, perdão. E eu tô gostando muito de ver o Atletas lá em cima, viu, Lara? Essa disputa pau a pau. E a próxima rodada também, a gente, esse terceiro, quarto lugar aí, vai ser disputadíssimo, porque vamos ter um jogo entre as duas equipes. Uhum. Só que o destaque que eu faço, Tereza, é porque tanto o Flu-Goiânia quanto o Atlético estão com jogo a menos, né? Então o Flu-Goiânia pode chegar aos 9 e o Atlético pode chegar aos 9 também, com mais Isso. 3 pontos, né, possíveis que vão ser disputados. Então, assim, apesar do Atlético estar ali em quinto, a gente tem que levar em consideração isso. E a gente vai retomar a data, mas hoje jogam. Hoje a gente gravando quarta-feira. Quando vocês estiverem assistindo isso aqui, a tabela já vai ter mudado. Então, assim, joga hoje e tem mais uma oportunidade de subir aí, né? E aí a briga vai ficar no jogo de domingo. Sim, nossa, vai ser disputado, hein? Só para continuar aqui, fechando, o Abadia está em sexto lugar, fez os seus primeiros 3 pontos, ganhou pela primeira vez no segundo turno, nesse jogo contra o Vasco de Itaberaí. Trindade e Vasco de Itaberaí ainda não ganharam nenhum jogo. O Vasco também tem possibilidade de marcar 3 pontos, porque o Vasco está com um jogo a menos também. E a Uhum. diferença em questão de saldo de gols, né? Vasco de Itaberaí tomou 22 e o Trindade tomou 20. Agora os próximos Um, jogos. um destaquezinho só que eu tenho para parabenizar o Aliança é o número de cartões, né? Não levaram nenhum cartão. É, a próxima equipe que menos levou foi o Flu-Goiânia com 3. Então, assim, Aliança muito disciplinar, muito na linha, querendo por tudo, de todas as formas, de todos os critérios, esse segundo turno. Exatamente. Até o momento a gente não teve nenhum cartão vermelho ainda nesse segundo turno, né? Destacar isso também. Os próximos jogos, isso que a Lara falou. A gente está gravando agora umas 6h30. Daqui a 1h30, a bola vai rolar entre Atlético Goianiense e Vasco de Itaberaí, lá no CT Fazendinha, que é o CT que o Goiânia joga, né? Porque lá em Hidrolândia não temos iluminação para jogar de noite. Não sei muito o que falar sobre essa partida, né? É a volta do Atlético Goianiense, mas quando a gente soltar esse episódio, já vai ter saído, né? Uhum.
Mas eu acredito que o Atlético volta forte. O Atlético Sim. volta com Uhum. sede e correr atrás do atraso, né, Lara? E assim, até por estar atrás em número de jogos, já tem uma visão, né, do que precisa. Então, assim, vencer ou vencer para subir ali na tabela, né? Eu acho que ele vem muito embalado também. Pois é. E é um jogo de noite, né? Muitas das atletas do Vasco de Itaberaí trabalham, não sei como vai ser em relação a isso. O último jogo que teve no CT da Fazendinha com o Vasco de Itaberaí, a equipe acabou chegando um pouco atrasada e recebeu uma multa. Vamos ver se dessa vez vai ser assim. Eu acredito que não. A multa foi questão de cesta básica, se eu não me engano, 3 cestas básicas para a equipe do Vasco de Itaberaí pagar. Mas vamos ver qual vai ser a situação dessa vez, torcendo para que não atrase um jogo, né? Pela quinta rodada, vamos ter grandes jogos. No sábado, dia 26, às 3h30 da tarde, no CT Vila do Tigre, o Vila Nova enfrenta o Vasco de Itaberaí. O Vasco já tem duas, já vem falado de muitas derrotas, vai ter 2 jogos na mesma semana e Sim. vai enfrentar duas equipes grandes, né? Então Uhum. também é uma fase complicada para o Vasco, né, Lara? Muito. E assim, querendo ou não, se a gente for olhar a tabela aí, retrospecto de jogos, os dois adversários são favoritos, né? Então, assim, o Vasco vai ter que correr mais, tanto hoje quanto no sábado, principalmente porque joga 2 vezes na semana, né? E aí tem toda questão de condicionamento das atletas. Apesar desse intervalo ser ok, para atleta e dependendo do ritmo de treinamento, por toda a questão de logística delas e entrosamento entre a equipe, e assim, de um jogo para o outro também muda muito a questão tática, a conversa ali interna é muito diferente, o estilo de jogo. Então, assim, é um tempo curto e o Vasco vai ter que correr, querendo ou não, mais que essas 2 equipes, porque essas outras equipes vão jogar, na verdade, o Atlético joga 2 vezes também, né, mas no domingo. Mas o Vila Nova não jogou essa semana, durante os dias úteis, né. Pois é, vai ser o único jogo do Vila na semana, né? E a equipe tá embaladíssima, vejo uma vitória de 10-0. Vamos ver, relembrando que o Vasco de Itaberaí é a equipe que tomou as maiores goleadas no Goiano Feminino, ambas por 14-0. E vamos ver se esse jogo vai ser esse resultado também, né? Torcendo para que não, porque goleada é bom quando é seu time, mas a gente gosta de um jogo mais acirrado, mais disputado. Mas eu acredito, Tereza, que hoje, né, quarta-feira, o Atlético vai entrar talvez mais conservador, por causa do ritmo das meninas que estão voltando, né, elas chegaram de viagem ontem, hoje. Então, Não assim, sei te informar certinho a eu data vi, que elas não sei se eu voltaram. vi ontem ou se eu vi hoje os stories das meninas, mas enfim, voltaram recentemente e aí para voltar ritmo de treino. Então não sei como que tá a organização ali dentro da comissão e tudo mais. Mas pode ser que o Atlético entre mais conservador assim, usando mais as reservas para sentir o jogo mesmo. Pois é, inclusive as reservas estavam jogando muito. Mais pra frente a gente vai falar disso também. E no sábado ainda, no mesmo horário, às 3h30 da tarde, no CT da Fazendinha, o Flu Goiânia enfrenta as Atletas de Jesus. Eu Esse acho é que um jogo esse bom. jogo vai ser muito bom. Esse vai ser Estarei jogo bom. lá. Esse vai ser bom. Esse Porque vai as ser. meninas estão na mesma faixa etária ali, em sua E grande maioria. empatadíssimas, né, na tabela. Então, assim, Vai ser a disputa ali pelo terceiro vai. lugar, porque vai ser a disputa ali pelo terceiro, quarto lugar, depender dos jogos do Atlético também, né? E vai ser jogão. No, na última rodada ficou 2-0, se eu não me engano. Vou Também não lembro. verificar isso para vocês. Mas na primeira fase, né? Uhum. Mas acredito que vai ser uma grande partida. Tanto das atletas, ficou 1-0, na verdade, para o Flu Goiânia. Olha só, é um jogo disputado, é um jogo Mas acirrado. se empatar, o Goiânia permanece acima na tabela por causa da questão de gols sofridos, né, Tereza? O Goiânia com Hum, 4 gols sofridos e o Atletas com 15. Então, assim, ainda se der um empate ali, o Goiânia se sobressai.
Exatamente. Eu estava falando com a Roberta, ela é fotógrafa, ela fotografa quase todos os jogos das atletas, e estava falando assim para mim que o melhor jogo que ela viu foi entre Fluviana e Atletas de Jesus. Então, vamos ver no segundo turno se vai ser um dos melhores jogos também. No sábado ainda, no mesmo horário, às 3h30 da tarde, no estádio Bolachão, o Abadia enfrenta o Trindade. Jogando também, né? Vamos ver, porque as equipes ali estão próximas na tabela, o Abadia só ganhou um jogo, o Trindade ainda não ganhou nenhum. Talvez é a oportunidade do Trindade avançar, mas o Abadia tá bem embalado. Mas o Trindade vai ter que ralar pra parar a Gabriele agora, porque o negócio tá difícil. E o Avadia vem embalado, né, como um todo. Então, acredito que ele seja favorito também pelo fator casa, né? Vai jogar onde já tá acostumado. E aí a Trindade correu um pouco atrás, né? Porque não vai ser jogo fácil também, não, acredito eu. Pois é, vai ser uma grande partida, assim. Vamos ver o que se o Trindade reage. No domingo, às 9h30 da manhã, no CT Buriti Sereno, a gente tem Aliança e Atlético Goianiense. E foi aquilo que eu falei para a Lara, naquele momento lá. Depende de um jogo dessa rodada para Sim. ver se vai ser ou o Aliança, ou se o Aliança ainda vai estar firme e forte nessa disputa contra o Vila. Uhum, Porque no primeiro turno, o Aliança perdeu de 3-2 do Atlético Goianiense. uhum. Então, a Aliança precisa vencer esse jogo para mais para frente, vencendo as outras partidas, chegar no último jogo do segundo turno e conseguir pelo menos um empate ali com o Vila, né? A depender, precisa do empate ou de uma vitória com o Vila para conseguir ganhar o segundo turno e disputar a final. O empate dependendo desse jogo aqui, né? Se ele sofrer gols, Uhum. aí a disputa. Se sofrer gols, aí vai para cartão. E aí, em cartão, o Aliança segue à frente. Só que aí daqui até o final da competição não pode, não pode levar cartões, né? Porque a diferença entre eles é de três. Pois é, eu acho que vai pegar Esse vai fogo ser um esse jogo muito jogo. bom. Já Vai pode ser falar um que é jogo clássico? Porque assim, acho que já estamos podendo clássico, falar. né? Grandes equipes, grandes equipes. E eu também queria fazer um adendo que a gente está gravando isso aqui numa quarta-feira. Talvez esse jogo possa mudar de data e horário, porque é dia de eleição, que as tabelas da FGF acabam mudando. Então, caso você veja que mudou de horário, foi isso, tá bom? Mas vai ser uma grande partida. A gente também tem o Campeonato Goiano de Futsal, que vai acontecer no sábado, dia 26, às 6h30, no Rio Verde, no ginásio Módulo. Clube Resenhas e Quirinópolis. Eu estava vendo a tabela aqui, a gente falou do Campeonato Goiano de Futsal, mas a gente acabou não adentrando muito. E o Clube Resenhas está disparado, assim, está jogando muito na competição. A gente estava falando do Ajax Pocense, que também estava disputando, e vem com atualizações, o Ajax Pocense foi eliminado do Campeonato Goiano, não está mais participando, está perdendo todos os jogos por WO. Então, mais para frente também a gente traz mais informações sobre o futsal goiano, mas nesse sábado rola jogo entre Clube Resenhas e Quirinópolis. E aí a gente vai passar agora para um Copa muito especial, né? Copa Donas do Pedaço, com premiação individual por jogo. Assim, meu destaque 100%, minha fala inicial vai ser pela organização, porque foi uma organização muito bem feita, muito bem trabalhada. E assim, todo reconhecimento, a cara que todo mundo conhece, que todo episódio a gente fala aqui, que é a Jasmirra, né? Com premiação individual, prêmio em dinheiro para o campeão, teve muita resenha. Afinal, fogos não. Como é que fala? Fumaça Teve fogos colorida, teve tudo. também, Teve teve fogos também, fogos né? também, tá, Lara? Foi grandiosa 100%. essa final. Champions League, tá bom? Nível Champions League, assim, pau a pau. Champions do pedaço. Donas do pedaço. E aí, a Tereza tava lá, ela vai contar um pouquinho mais pra gente como é que ficou. Mas o campeão foi o Milionárias, né, Tereza? E o vice ficou com as Meninas, né? Exatamente, Lara. Destacar tudo, parabenizar já já, querida Jasmira, pelo grande evento, né? Que ela tem essa paixão pelo futebol e ela promove eventos assim há muitos anos.
sim. E a gente teve grandes disputas de semifinal também. E As teve X1 também, milionárias. né, Tereza? Muito interessante. Oi? Teve X1 também, né? Muito interessante ter esse combo. Então, assim, aliás, minha é outro patamar, né? Outro nível. É outro nível. Inclusive a Erika que ganhou a disputa do X1, viu? Ou o X1 tava bom? Tava bom demais de assistir, gente. Inclusive, se você quiser assistir, se você não viu, as lives do X1 estão no Instagram Copa Donas do Pedaço, tá? Dá para você voltar, verificar e ver como que foi. E na final a gente teve a disputa entre as milionárias e as dragolinas. A Lara já adiantou que quem ganhou foi as milionárias, né? Milionárias que fazem grandes jogos, são uma das grandes equipes aqui no estado, que sempre que vão enfrentar o pessoal fala, ih, as milionárias, tanto milionárias quanto Madrid. Duas grandes equipes aqui no estado, que é bom tomar cuidado, e as milionárias levantaram a taça. Mas parabenizar pelo evento da Jasmia, a Copa do Nosso Pedaço incrível, com cobertura fotográfica, premiação de melhor atleta em todos os jogos, disputa de X1. Então foi sensacional. Fiquei muito feliz de poder prestigiar o evento e que venham muitos mais para a gente prestigiar, acompanhar, fazer uns videozinhos também, né, Lara? É, nossa, precisamos, Tereza. A gente estava até conversando nos bastidores, principalmente nesses, que é muita resenha, junto com muita qualidade. Então, assim, a gente tem que começar a estar mais presente, né? Inclusive, Jasmine, já planeja a próxima que a gente marca presença. E chamar ela aqui para também para falar um pouco do evento e de outras coisas, né? O convite está aberto para a Jasmine sempre. E finalizamos por aqui, Lara, o oitavo episódio. Cara, na hora que você falou isso aqui, antes da gente entrar no ar, eu falei, o quê? 2 meses e toca pra elas. Passou muito rápido, Passou Tereza. muito rápido, igual esse Inclusive, episódio. o campeonato tá acabando, Tereza. Campeonato Tá Goiano. acabando. Não sei nem como que vai ser depois disso. E os meus fins de semana agora? Tava vendo o jogo todo fim de semana. Mas a despedida agora é só do Toca Pra Elas, que o episódio está finalizando. Tem muito jogo para se acompanhar, tá? Eu espero Sim. vocês na próxima semana ou a gente se encontra durante algum jogo. É isso aí, a Tereza já adiantou tudo. Comenta aí, como sempre, a gente pedindo pra você comentar se você gostou, o que que você achou do episódio, sugestões de algum campeonato que você tá sabendo aí, a gente não chegou a falar. Deixa aí se você gostou. Estamos aqui sempre abertos a todas as sugestões. E é isso, muito obrigada e até semana que vem. Até, gente. Tchau, tchau.